fazer. E a gente sabe fazer, a gente pode trabalhar na construção civil, a gente pode fazer o que quiser. Minha avó sempre dizia isso, quando eu e meu primo estavam brincando em casa, né? Que meu tio dizia que eu não podia sair, porque eu era menina. E aí meu primo podia ir para a rua e eu não. E minha avó dizia que eu podia ir para onde eu quiser. Então assim, minha avó me ensinou o quanto é importante a gente entender que somos capazes, independente de qualquer coisa, de cor, de ser homem, de ser mulher. Somos capazes de qualquer coisa. E minha avó que foi a pessoa que me ensinou isso. Eu, quando eu era criança, e a gente demora aqui na Suarana, ela parou de trabalhar fora. Então minha mãe que sustentava a casa. E ela pegava as coisas que minha mãe trazia pra gente, o ticket, o vale transporte, e ia dar uma outra pessoa que estava numa situação pior do que a nossa. Eram as famílias que estavam começando ali na região do Cabo. Então o que minha mãe trazia pra gente, minha avó me ensinou que era para dividir, que a gente tinha o que comer, mas tinha outras famílias que não tinham o básico, não tinham um pão. Então ela pegava, a mãe fazia as compras, a mãe trazia as coisas, ela pegava, separava e levava para essa família lá no Cabo. E hoje tudo cresceu, graças a Deus as pessoas daquela região melhorou. Mas a primeira pessoa que me ensinou que a gente precisa lutar contra o machismo, sem ela entender de fato o que era machismo, foi dentro de casa com minha avó. Porque o machismo está o tempo todo. Às vezes a gente reproduz o machismo, ensinando aos nossos filhos homens que eles não precisam aprender a lavar um prato, que não precisam fazer uma comida, que tudo tem que ser a mulher que tem que fazer. Não, todos têm que aprender a fazer. E isso minha avó me ensinou. Quando a gente ia, meu primo queria sair, você vai lavar o banheiro, Jéssica vai lavar os pratos. A gente dividia as atividades domésticas. Então a gente aprendeu desde criança que a gente não pode achar que é melhor do que o outro. Então a gente precisa passar dentro das nossas casas, com nossas famílias, que ninguém é melhor do que o outro. O homem não é superior à mulher. A mulher ela tem inteligência para fazer o que quiser. E nós devemos fazer o que quiser. Viu? Pilotar avião, nadar, ser polícia, ser advogado, eletricista. Porque a gente precisar e a gente se identificar e querer fazer, a gente pode. E a gente aprende em casa com os nossos. Eu aprendi com minha avó, com as pessoas que eu conheci na igreja.